Vamos à nossa primeira entrevista, porque para o bom andamento de qualquer negócio, a saúde financeira é o ponto primordial para o sucesso. Isso sem sombra de dúvidas. Saber vender, ter uma boa política de crédito, calcular o preço de venda correto e, claro, planejar a gestão financeira é essencial e para isso toda empresa precisa ter um fluxo de caixa. Nossa pauta a partir de agora é gestão de fluxo de caixa em tempos de crise com o professor Valnei Castilhos. Professor Valnei Castilhos, que é consultor, conselheiro, palestrante e professor da Fundação Getúlio Vargas e também representa a Castilhos Consultoria Empresarial. Seja muito bem-vindo à Bitcom TV, professor Valnei Castilhos. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com os amigos aí da Bitcom TV para falar de um tema extremamente relevante, porque sem ter um bom fluxo de caixa e sem ter um planejamento financeiro, não basta termos a melhor equipe de vendas se não tivermos dinheiro em caixa. E aí a gente lembra uma frase antiga, famosa, que é: o caixa é o rei. Se não tivermos capital de giro, nenhum negócio sobrevive no curto, no médio, no longo prazo. É necessário ter caixa, ter capital de giro. Claro. Até uma pergunta bem didática, mas para a gente começar a nossa entrevista, professor, o que é o fluxo de caixa? É a principal ferramenta da gestão financeira, onde a gente projeta a previsão de entrada e as previsões de saídas. E aí, diariamente, a gente vai fazendo um acompanhamento do previsto com o realizado para ver se aquilo que estava previsto de recebimento de clientes, de venda à vista, está acontecendo, e também acompanhar os pagamentos. Se aquilo que foi previsto de pagamentos está acontecendo dentro da previsão, ou se a gente tem variações, tanto para mais ou como para menos, para ajustar o fluxo e a gente, com esse ajuste, não depender somente da instituição financeira. Os sistemas financeiros são os nossos grandes parceiros, mas é necessário que a empresa também tenha capital próprio, para que ela possa buscar no mercado financeiro, se possível, as linhas de longo prazo para ampliação de uma fábrica, a compra de uma máquina, né? Porque o capital de giro, esse que faltar na empresa, quando ela verificar no fluxo de caixa, é um dinheiro caro. No Brasil, o capital de giro de curto prazo é um dinheiro caro. Então, o fluxo de caixa é a principal ferramenta da gestão financeira. Pode ser feito numa planilha Excel, pode ser feito no sistema de informática, mas é necessário saber quanto que eu tenho para receber, quanto que eu tenho para pagar nos próximos 30 dias. Claro, professor, dentro do mercado nós temos vários tamanhos de empreendedores, de empresas, mas, claro, obviamente, quanto menor a empresa, se tem menos recurso, mas não porque não exista recurso à disposição, até porque essa questão do fluxo de caixa é muito mais uma questão de orientação aos empreendedores dessa ferramenta que é importante de ser feita uma gestão correta, do que não estar disponível. A gente percebe a evolução com o passar dos anos, até na última década, o número crescente de micro e pequenas empresas no país. O senhor acredita que há uma realidade dessa importância de se dar valor a esse trabalho de gestão do fluxo de caixa? Se a empresa não fizer isso, ela quebra, porque ela vai fazer uma gestão financeira no escuro. E a gestão financeira no escuro, ela tem um custo muito grande, que isso pode envolver conta garantida, capital de giro caro, e sem o fluxo de caixa, é muito provável que a empresa não dure muito tempo. E como é que ela vai saber o que vai entrar? Né? O que vai sair? Qual é o dia que eu não posso mais ter pagamentos para executar? Qual é o dia que eu vou estar sobrando dinheiro daqui 30 dias? Qual é a semana que está sobrando algum dinheiro que nessa semana eu possa fazer uma aplicação financeira de renda fixa no sistema financeiro?
Então, eu te diria que sem o fluxo de caixa, 90% das empresas no Brasil são de pequenos e médio porte, né? Se ela não fizer, existe assim, um risco muito grande, um risco financeiro muito grande dela quebrar, porque é gestão sem planejamento. E eu tenho uma frase que eu uso há 39 anos, que eu aprendi andando pelo Brasil inteiro, fazendo consultoria, dando aula pela Fundação Getúlio Vargas, desde a época que trabalhava aqui na nossa Universidade de Caxias do Sul, que é a seguinte frase: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Não dá para fazer uma gestão de uma empresa qualificada sem ter um bom fluxo de caixa. Leandro Adamati participa conosco também aqui da entrevista, professor. Vamos lá, ótimo, Leandro. obrigado. Bom dia. Obrigado, Portela. Professor Volney, bom dia, prazer ouvi-lo também. Estava aqui atentamente acompanhando de Farroupilha a sua explanação sobre fluxo de caixa. Para mim, o fluxo de caixa é o pulmão ou o coração de uma empresa. E olha, desde uma microempresa até uma grande empresa. E mais, eu diria, até na nossa vida pessoal, porque a nossa vida pessoal também é uma empresa, nós deveríamos implantar o fluxo de caixa, porque ele nos dá segurança do que a gente pode fazer e também do que a gente não pode fazer. Mas a minha pergunta, professor Volney, nesta época de pandemia, em que tudo mudou, em que os negócios foram muito abalados, enfim, muita dificuldade de venda, muita dificuldade de busca de colocar algum produto, o fluxo de caixa está, para muitos casos, bem comprometido. Como trabalhar ele nesse momento? Olha, eu fui financeiro na região de Caxias do Sul aqui mais de 15 anos e aprendi em várias empresas onde eu trabalhei que um dos grandes segredos é a gente ser transparente. A gente sabe que caiu o faturamento, aumentou a inadimplência. A gente tem que ajustar o fluxo de caixa e ter transparência com os nossos fornecedores do sistema financeiro, procurar todos os agentes e readequar o fluxo de caixa. Quanto é que vai entrar agora no mês de julho? A previsão, quanto é que vai entrar em agosto? Em cima dessas previsões de faturamento à vista e a prazo, a gente readequar os custos operacionais da empresa. É que nem uma família. Uma família sem um orçamento doméstico é uma família que vai ter problemas logo, no caso, né? Nós estamos, antes da pandemia, em torno de 70 milhões de brasileiros, eles estavam registrados no Serviço de Proteção ao Crédito. Imagina agora, já que o brasileiro ele não tem uma cultura de economizar. Nas empresas, a gente viu várias manchetes. Magazine Luiza tem caixa para 2 anos. Microsoft tem caixa para 12 meses. E aí o que assustou agora em abril, né? Inclusive, um colega meu da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que é natural de Caxias do Sul, o professor Oscar Malvese, falando que as empresas de capital aberto, as grandes empresas que têm ações em bolsa, teriam caixa para somente 3 meses, teriam caixa para maio, junho e julho. Imagina se empresa de capital aberto, tem todo um planejamento, tem toda uma estrutura, ter caixa somente para 3 meses. Imagina nossas pequenas e médias empresas espalhadas aqui na região de Caxias do Sul, lá no estado de Pernambuco, que eu tenho residido por lá também, né? Imagina o pequeno e o médio. Então o segredo hoje é procurar fornecedor, procurar sistema financeiro e realinhar o fluxo de caixa em função dessa nova realidade, né? É muito importante isso nesse momento. Mais do que nunca, professor Volney, agora é a hora de valorizar o fluxo de caixa em que pese todo esse cenário de dificuldades econômicas que o senhor estava listando? Desculpa, cortou. Vamos de novo. Mais do que nunca, agora é a hora de ajustarmos o fluxo de caixa em função de todo esse cenário econômico de dificuldades que o senhor estava listando? Com certeza. Se não ajustar, se não planejar, eu trabalho com consultoria e com a crise aí, o que eu mais tenho sido procurado pelas empresas é para fazer o diagnóstico financeiro da empresa. Ninguém quer quebrar nesse momento. Todos procuram a continuidade do negócio, né? Então é o momento de realinhar essa nova realidade. E
se reinventar. Eu sempre dei aula presencial, são 26 anos que eu dou aula presencial. Iniciei minha carreira de professor no Colégio do Carmo, depois na UFS, durante 13 anos, nos últimos 12 anos agora na Fundação Getúlio Vargas. E eu estou dando aula agora, final de maio, a partir do final de maio, através da plataforma Zoom. As empresas agora, além de realinhar seu fluxo de caixa, através do planejamento estratégico, elas precisam repensar todo o seu negócio. Não vai adiantar também realinhar o fluxo de caixa se ela não repensar a estratégia da empresa. Claro, professor. O senhor falou muito bem aí da questão de se reinventar. O senhor acredita que o mercado ele está fazendo isso de uma forma, vamos dizer assim, significativa? Ou são ainda alguns pontos, algumas empresas que têm mais recursos que estão buscando essa inovação? Exatamente. As empresas, elas precisam estar constantemente se inovando, se reinventando, né? Antes da pandemia já existiam linhas no sistema financeiro para as empresas que inovarem tecnologicamente em todos os sentidos, né? E agora é o momento da venda pela internet, é o momento de lançar novos produtos. Eu, pela minha empresa, eu tenho feito mentoria com empresários do Brasil inteiro, pessoas com dificuldade de entender de gestão. Então eu tive que também criar produtos novos pela minha empresa. Eu e a minha irmã trabalho na parte de marketing para a gente atender as empresas através de mentorias online. Certo, professor. Para a gente já encerrando aqui a nossa entrevista, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui nessa entrevista na Bitcom TV e que o senhor também deixe um recado ao público que lhe acompanha e que vai, com certeza, aqueles que não estão ao vivo agora conosco, vão poder assistir aí no fim de semana a sua entrevista, deixar uma mensagem para o empreendedor e também, como disse o Leandro Adamati, para o chefe de família, para a chefe de família, né, que também é importante fazer essa gestão financeira no momento de crise. Eu deixaria o seguinte recado. É necessário conversar na família e nas empresas sobre a nova realidade financeira. É necessário procurar os prestadores de serviços para abrir o fluxo de caixa, mostrar a queda do faturamento, mostrar qual é a necessidade que a empresa tem para pagar em dia. Como é que ela vai ajustar isso no curto, no médio e no longo prazo? Então, é um momento, já passamos por outras crises, eu acompanhei todas as crises das décadas de 80, década de 90, né? O brasileiro, ele é muito criativo, mas mais, eu diria assim que nunca vai ser tão necessário investirmos. Cada vez mais será necessário investir naquilo que é o maior ativo das empresas. É o investimento em pessoas, em treinamento, em motivação, reter os talentos. E também, nessa parte financeira, organizar os controles. Eu ia tomar liberdade só de deixar o meu telefone do WhatsApp aqui, se alguém precisar alguma coisa, alguma informação, alguma dica, que é o 54 999 69 9149. Eu agradeço muito a Bitcom pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a importância da gestão financeira e digo que é um momento de aprendizado, Não podemos se apavorar com isso, já passamos por outras crises. O fluxo de caixa numa empresa é o coração, como disseste, é o coração, é o pulmão, mas é necessário semanalmente revisar esse acompanhamento. E também a gente nunca esquecer que as empresas são feitas por pessoas e cada empresa, neste momento, ela precisa repensar o todo dela. Em algumas situações, inclusive, talvez até de fechar o negócio e repensar um novo negócio. Existem muitas oportunidades no Brasil inteiro.
Então, muito obrigado aí aos colegas da Bitkom. É uma satisfação muito grande. Fico à disposição para conversarmos futuramente um outro tema relevante aqui na nossa região, que é a profissionalização das empresas familiares, para falarmos sobre o pai rico, o filho nobre e o neto pobre. Muito bom, professor Volney Castilhos. Com certeza nós vamos retomar assim o nosso contato para conversar sobre este e outros temas também. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia. Um bom dia, que Deus abençoe o trabalho dos colegas e saúde a todos. Saúde a todos. Amém. Isso aí, vamos agradecendo mais uma vez o professor Volney Castilhos, que trouxe luz, que trouxe exatamente informação, que trouxe uma provocação às empresas nesse momento, que se organizem, é claro, né? A nossa origem da entrevista é a questão do fluxo de caixa, mas que realmente seja uma gestão consciente desse fluxo de caixa e, é claro, uma inovação que é importante estar no coração do empreendedor, é muito importante estar no coração de todos nós nesse momento. As pessoas fazem as organizações e que essas pessoas realmente estejam preparadas aí para enfrentar a crise